Logo que Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira consequência? 2 irmãos, Caim e Abel, por inveja, Caim matou Abel. Como por inveja os fariseus matarão Jesus, foi por inveja de Satanás que o pecado entrou no mundo e levou os nossos primeiros pais ao erro. Foi por inveja então que a morte entrou no mundo. E o primeiro ser humano que morreu, não morreu velhinho no seu leito, em casa, na cama. O primeiro ser humano que morreu, nos dizem as Sagradas Escrituras, morreu com violência, foi um assassinato, foi um fratricídio. Por quê? Porque o justo Abel ofereceu a Deus o seu sacrifício de amor, e a inveja de Caim, levou o justo à morte. Vejam, já ali na primeira morte, na morte de Abel, já estava profetizada a morte de Jesus, onde os irmãos invejosos matam o irmão querido, o filho querido de Deus. Eis o meu filho muito amado. Aí os agricultores dizem: eis o filho, o herdeiro, matemo-lo, para ficar com a herança. A inveja já estava lá desde o início, mas existe uma grande diferença entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus. As Escrituras nos dizem que o sangue de Abel gritava por vingança. O sangue de Jesus pede misericórdia. O evangelista São Lucas diz que enquanto pregavam Jesus na cruz, Jesus ia dizendo, repetindo várias vezes: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É isso que diz o sangue de Jesus. O sangue de Jesus diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O sangue de Cristo clama misericórdia, pede misericórdia a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, esta misericórdia que Jesus pede para nós, esse amor que Ele pede para nós, Ele o faz no momento da cruz, no momento da maior injustiça, no momento em que nós pagamos o seu amor infinito com ingratidão, com inveja, com malícia, com maldade. Esse é o amor de Cristo por nós. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega na cruz, Ele devia nos amar até o fim. Era necessário que Ele fosse fiel aos infiéis, que Ele amasse os que o odiaram, que Ele fosse generoso e distribuísse largamente para aqueles que o invejaram. Era necessário que Jesus morresse e nos amasse. Então a cruz de Cristo não é um detalhe, não é um percalço, não é um momento descartável.
A cruz de Jesus, ela é a consequência férrea, ela é o resultado inegociável, ela é a razão de dever, do amor que vem a esse mundo, um mundo que não ama, um mundo que não tem fé, um mundo maldoso, egoísta, selvagem e louco. Era necessário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer também, meu irmão, minha irmã, em nossa vida, na sua vida, que quando você amar como Jesus amou, quando você, como cristão, quiser viver a vida de Cristo, isto quer dizer que também é necessário que você viva a cruz. Não tem como fugir disso. Vejam, se você se converte e se volta para Deus, o mundo não se converteu. O diabo, de repente, não ficou bonzinho. O mundo não vai aplaudir a sua conversão. Você está fazendo alguma penitência de quaresma? O que é que o mundo está dizendo para você? Para que esse fanatismo? É ou não é? Para que esse exagero? Vejam, estou dando um exemplozinho de uma penitenciazinha de quaresma, porque eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém aqui se matando de penitência, não é? Não tem ninguém aqui correndo risco com relação à própria saúde com a penitência. Você faz um sacrifíciozinho e o mundo já começa a gritar e dizer: para que isso? Esse exagero, isso é fanatismo. Era necessário. Quando a cruz se manifesta em nossa vida, meus irmãos, quando não a penitência da quaresma, não, quando a cruz maior se manifesta em nossa vida, você tem que enxergar isso. Meus irmãos, a cruz irá se manifestar na sua vida, e quando ela se manifestar, você não deve dizer que a cruz está atrapalhando você. Foi para ela que você veio. Era necessário. Meus queridos, a cruz, a minha cruz, cada um tem a sua. Qual vai ser a sua cruz? Eu não sei. Talvez ela já esteja se manifestando, talvez ela ainda esteja no horizonte distante, eu não sei. Mas a cruz vai se manifestar na vida de vocês. Na vida de alguns, a cruz se manifesta como uma doença grave. Na vida de outros se manifesta como um desemprego. Na vida de outros se manifesta como uma calúnia. Na de outros, um divórcio, uma briga familiar. Na vida de outros, acontece que tudo que você planejou veio abaixo, uma falência. Os seus sonhos. Na vida de alguns casais, a cruz se manifesta como sendo a esterilidade de não ter filhos. Na vida de outros casais, a cruz se manifesta como filhos numerosos que vêm e vêm em abundância. Na cruz de cada um, quando a sua cruz se manifestar, ela não está atrapalhando a sua vida. Você veio para isso. Ela é a sua cruz salvadora.
abra os seus braços e abrace a sua cruz. Foi para isso que eu vim. Eis-me aqui, Senhor. Eis que eu venho fazer a vossa vontade. Essa é a minha cruz salvadora. Um belo dia na nossa vida vai se manifestando a nossa cruz salvadora. A cruz não é uma exceção, a cruz é a regra, a cruz é o caminho. Saia desta mentalidade obtusa, dessa mentalidade louca, dessa mentalidade não cristã, de achar que a cruz é um infortúnio. É claro que ela é pesada, é claro que ela é dolorosa, é claro que ela não é desejada enquanto sofrimento, mas ela deve ser desejada enquanto amor. Eu quero recordar que o importante da cruz é o amor. As pessoas não se dão conta disso. Uma coisa que fica fácil para você enxergar qual é o relacionamento entre cruz e amor é o seguinte, eu sempre faço isso. Você certamente já ouviu isso, mas eu quero que você pense outra vez. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Pensou? Eu quero que você pense numa pessoa, você tem que ter um nome aí na sua cabeça. Uma pessoa que você tem certeza que amou você. Todo mundo já tem essa pessoa? Esta pessoa sofreu por você, sim ou não? É evidente. Se a pessoa amou você, ela sofreu por você. A gente só se lembra do amor de quem sofreu por nós. Sabe qual é a consequência disso? Examine a sua vida e se pergunte por quem você está sofrendo, em favor de quem você está sofrendo, em benefício de quem você está sofrendo. Se você não está sofrendo por ninguém, é porque você não ama ninguém, muito provavelmente é isso. Se você diz, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer, o que você está dizendo é eu não quero amar, eu não quero amar, eu não quero amar. Era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. O Cristo deve sofrer, subir para Jerusalém e ser crucificado. Você também, cristão, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia e me siga. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus mau, sádico, sanguinário, que gosta de ver os seus filhos sofrerem? Não, porque o nosso Deus é um Deus de amor, e quem é filho do amor, ama. Mas quem é filho do amor e ama, num mundo cheio de pecado, egoísmo, miséria, morte, desgraça e injustiça, vai ser crucificado. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Odiaram a mim, odiarão a vocês também, disse Jesus na última ceia. Se você for profundamente cristão, se você for profundamente de Cristo, se você tiver o coração de Cristo, você irá amar, e a cruz irá se manifestar. Bom, você tem também uma outra alternativa, que é não amar, ser egoísta, mau, sem vergonha, desobediente, pecador, safado. E sabe o que vai acontecer? O diabo no início vai te dar um agradozinho e um prazerzinho, mas depois você vai ser crucificado ainda nesta vida e terá como recompensa o inferno. Você escolhe. O diabo, ele é assim, ele promete
e ele te dá um prazerzinho no início, mas depois a sua vida, ainda aqui nesta terra, vira uma desgraça cheia de tristeza, miséria, angústia, dor, insensatez, destruição, morte, assassinato, violência. A vida dos pecadores é uma vida aparentemente boa no início, depois ela torna-se uma vida desgraçada e sem sentido, ainda aqui nesse mundo, e depois a recompensa é o inferno. Então você escolhe. Vai ter cruz para quem ama Jesus, e vai ter cruz para quem não ama Jesus. A diferença é o resultado final. Os pecadores fogem da cruz e são esmagados por ela. Os cristãos abraçam a cruz e caminham triunfantes para a glória do céu. Escolha. Escolha. Nesse momento, lá do outro lado do mundo, na Ucrânia, pessoas estão morrendo numa guerra. Ali tem justos e injustos, e a diferença entre o justo e o injusto não é se a pessoa é russa ou ucraniana. A diferença entre o justo e o injusto é aqueles que estão na graça de Deus e aqueles que estão em pecado. Esses são os dois povos nos quais se divide a humanidade. A divisão da humanidade não está entre russos e ucranianos, mas entre quem está na graça de Deus e quem está em pecado. Esses dois povos estão morrendo na guerra do outro lado do mundo, e também numa guerra aqui perto de nós, nas nossas favelas, nossos bairros, nas nossas famílias, tem gente morrendo também. A diferença da guerra é onde irão terminar essas almas. Uns estão vivendo a cruz da guerra e, blasfemando contra Deus, precipitam no fogo eterno. Outros estão vivendo a cruz da guerra e, carregando sua cruz com amor a Cristo, sobem para a glória do céu. Escolha. Escolha. São Pedro, abobado, tomado pelo prazer da glória de Deus dada aqui na terra, vamos fazer 3 tendas. Não entendo o que está falando. Jesus então desce com eles da montanha para continuar seu caminho na direção do Calvário, na direção de Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs, segundo domingo da Quaresma, transfiguração do Senhor. Nosso Senhor quer que nós meditemos a sua palavra. Escutai o que Ele vos diz. Meditar a sua palavra para finalmente entender, como aqueles discípulos de Emaús, que era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. E é necessário que nós também não fujamos de nossa cruz para entrar na nossa glória no céu. E é necessário que nós saibamos que quando a cruz se manifesta em nossas vidas, ela não vem para nos atrapalhar. Foi para isto que eu vim. Salve cruz, spes única esperança, ave crux, spes única. A cruz é nossa única esperança, porque o amor é a única esperança. O amor que nos amou nos faz amar de volta. O amor que abraçou a cruz por nós nos faz abraçar a cruz quando ela se manifesta na nossa vida. Então, vamos lá, com grande coragem. Nós temos uma escolha: fugir da cruz e ser esmagado por ela, precipitando no abismo eterno e no inferno para sempre, ou abraçar a cruz amorosamente e caminhar triunfantes
para a glória do céu. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento, como deu a São Pedro, depois de tantas fadigas, que morreu crucificado e hoje intercede por nós na glória do céu.